Sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo que Só. Dessa vez com a presença da professora Vigna Nunes Lima, que é do Instituto Federal da Bahia. Nosso convidado especial de hoje vai falar sobre texto, sobre a escrita na pesquisa, sobre grupo de pesquisa também, com a presença da mestranda Elisângela, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Matemática, e da professora Ione, mais uma vez, também aqui, falando principalmente sobre o tema que é a professora Vigna, que é a Vig para os íntimos, né? Falar sobre a escrita. Bem, eu estou feliz de estar aqui, né, na UFAM, aqui no SED, participando aqui desse projeto do podcast, né, para poder falar mais um pouco sobre o tema que me trouxe aqui, que foi falar um pouco desse processo da escrita do texto acadêmico científico, né, e falar aqui de forma mais espontânea, talvez até menos acadêmica do que o que a gente fez ontem. Esse é o objetivo. Então, eu sou a professora Vigna, né, eu sou... costumo dizer que, antes de tudo, eu sou a Provigna, essa é a referência minha primeira, é de ser uma professora, sou uma professora da educação pública já há muito tempo, há mais de 20 anos, hoje professora do Instituto Federal da Bahia, onde no Instituto a gente tem uma carreira que a gente dá aula desde o nível médio até a pós-graduação. No momento eu atuo nos cursos de graduação, na graduação de matemática e na graduação de computação. E também atuo dentro da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto, no Departamento de Relações Comunitárias. E o que me trouxe aqui ao UFAM é um vínculo de formação com o professor Eduardo, no programa da UNEB, onde fomos colegas de doutorado lá, doutorado em Educação e Contemporaneidade. Fizemos parte de um grupo de pesquisa que é a Humanitar, que tem uma concepção própria acerca de linguagem e, consequentemente, do que a gente pensa sobre o texto acadêmico. Então, foi esse elo que me trouxe até a UFAM, para falar um pouquinho aqui para os mestrandos, né, que chegaram agora, ingressantes, sobre o desafio que está posto para eles, que é a escrita da dissertação. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouco, e eu espero poder contribuir um pouco mais. Ok. Eu sou a professora Ione Donzani, né? Sou professora aqui do Centro de Educação à Distância do SED e já venho trabalhando com o Eduardo há um bom tempo. Nós estamos aqui no Centro de Educação à Distância desde sua existência, né? O Centro de Educação à Distância começou, nós estávamos juntos e nos separamos aí por um tempo. O Eduardo foi para o doutorado, eu também me afastei para o doutorado e voltei um pouquinho antes que o Eduardo. E quando o Eduardo voltou, nós fomos conversar justamente sobre a nossa formação e descobrimos que nós tínhamos muito em comum, né? Sobre as questões epistemológicas e uma maneira de ver o objeto em relação aos outros colegas aqui do SED. Isso, além de nos diferenciar dos colegas, também nos aproximou. Nós sempre fomos amigos, né? Mas eu acho que essa aproximação epistemológica nos deu tipo uma irmandade, né? Tipo uma irmandade. E aí, conversando com o Eduardo sobre essa nossa volta, me senti meio estranha, né? Parece que eu estava em outro lugar, que não era mais o meu ninho. Uhum. Então, essa situação, eu sempre ia perguntar ao Eduardo, você sente isso? Eduardo, você sente aquilo? E o Eduardo, eu estou me sentindo assim também, né? Essa sensação de que não éramos mais o mesmos, e nós não éramos mesmo, né? E aí nós começamos a conversar, nos aproximar, e eu percebi que o grupo de pesquisa, o Eduardo começou a falar sobre o grupo de pesquisa dele, e eu fiquei pensando, Eduardo, eu estou me sentindo só. Estou me sentindo só porque essa visão da tecnologia pela tecnologia não me cabe mais, eu não posso mais trabalhar nessa perspectiva, e isso muito me incomoda até hoje ainda. Então a gente passou a fazer algumas leituras, discutir um pouco nossos textos, e aí foi quando o Eduardo me apresentou o grupo do Humanitar, né? E eu também fui mexerida, né? Quis saber, uma vez o Eduardo estava participando e eu queria, deixa eu assistir, meio assim por fora da câmera, e eu fui assistindo, fui me identificando, e fui participando, e o pessoal lá no Humanitar também me acolheu, né? Me acolheu muito bem, sou muito grata. E aí cá estamos, e por conta desse acolhimento, desse envolvimento e dessa perspectiva de se ver diferente, né, a partir da pesquisa, o Eduardo também deu a ideia, né, e apresentou a Vig, agora eu já estou chamando de Vig, então apresentou a Vig aqui para a gente trazer
essa proposta para os mestrandos 20 e 23. Então, provavelmente, no decorrer dos estudos de vocês, no cursar a disciplina, vocês vão perceber que aqui no SED, todas as atividades das minhas disciplinas, e o Eduardo atua como co-orientador, e ele participa também das disciplinas, vocês vão perceber que, além de acontecer aqui no SED, nas salas de SED, elas são bem diferenciadas em relação às outras disciplinas, né? Porque o curso é um curso na área mais de exatas, apesar de ser de educação, mas vocês vão sentir essa diferenciação. Então, quem é meu orientando, ou minha orientanda, né, vai sentir isso também nos textos, nas leituras de texto. Mas o fato é que trazer a VIG para cá, para a gente discutir, falar sobre o texto acadêmico, é um mote para que a gente possa se aproximar cada vez mais dessa perspectiva, porque eu não penso como um mestrado no campo da educação pode avançar sem pensar nessa perspectiva epistemológica, né? Então, nós convidamos a nossa aluna da turma 2022, Elisângela, que ela vai também participar aqui. Ela está representando a turma e nós temos também o César, né? O César não pôde participar, mas ela está trazendo aí algumas questões, e nessas questões eu sei que ela vai estar representando não só a turma dela, mas essa turma nova aí que está chegando. Então, vou passar a palavra para a Elisângela, para ela se apresentar e também já entrar em contato aqui com a VIG, né, trazendo as questões. Então, meu nome é Elisângela, eu sou da turma de 2022 e a gente percebe assim que há realmente uma necessidade de se falar sobre a escrita, né? Sou professora da Rede Estadual de Ensino há mais de 10 anos e dentro da nossa profissão a gente vai começando a sentir algumas necessidades de mudança, de posicionamento, de perspectivas diferentes, a gente vai amadurecendo, né? E aí quando chega aqui na pós-graduação, a gente se depara com outras realidades que a gente até então não tinha se dado conta, e uma delas é a questão da escrita. E acaba sendo angustiante, chega no momento de angústia, né? Que a gente acaba pensando o que a gente está fazendo, será que está fazendo certo? Será que esse caminho aqui é o correto? E a gente não tem muitas respostas. E as respostas que a gente tem é assim, nas disciplinas, né? O professor aí onde chegou na disciplina de seminários e começou a lançar alguns desafios. Lançou alguns desafios que começaram a nos inquietar. E essa inquietação, ela se transformou em projetos, né? Que estão sendo desenvolvidos e é isso. Com relação à questão da escrita, a primeira pergunta que eu trago tem alguma forma de a gente se preparar para esse momento da escrita? Esse primeiro momento, esse primeiro contato. Como é que a gente deve pensar, como é que a gente deve se preparar? Eu vou começar de um ponto que você falou, que é a angústia, né? Vocês chegaram agora e já estão sentindo essa angústia. Aí o que é que eu vou dizer? Talvez essa angústia acompanhe vocês no processo da pós-graduação e da escrita. Eu digo assim, que a angústia, às vezes, ela chega a um ponto que ela paralisa, mas às vezes ela nos move. Então, se a angústia está aí, é porque tem uma inquietação, né? Mas tem um desejo também, né? De iniciar esse processo. A escrita, ela é processual. Então, assim, não tem uma dica de o que é que eu faço, né, para essa escrita se dar de forma fluida, para ela acontecer mais naturalmente. Primeiro, eu diria, as experiências de escrita que você teve até aqui, até entrar no mestrado, elas vão facilitar ou não o seu processo de escrita aqui dentro, né, rumo à dissertação. Isso é um ponto. A exemplo do que foi dito ontem no minicurso, alguns estudantes daquela turma que estava ali já passaram pelo processo de escrita no TCC. Talvez para esse seja menos sofrido esse ato da escrita. Para aqueles que passaram por uma graduação, tiveram poucas experiências de escrita, não fizeram ainda o TCC, vão se defrontar pela primeira vez com esse exercício da escrita. Então, de fato, é desafiante. Pouco também do que foi dito ontem, como é que eu vou me organizando para essa escrita? Fazendo as escritas parciais. Então, a dissertação ela é o produto final do mestrado, né? É o produto que você vai entregar ali, em média, com 100 páginas, como um relatório de pesquisa que vai condensar tudo que você viveu nesses 2 anos, tudo que você pesquisou, os resultados que você encontrou. Mas se ao longo do processo
você exercitar essa escrita acadêmico-científica, ensaios, artigos científicos, né, preparando o seu projeto, já ampliando o seu projeto ali para qualificação. Então você vai fazendo isso de forma paulatina e contínua, entendendo que a escrita é fazer e refazer. Então tem que estar aberto também para esse processo. Mas eu diria assim, só se aprende a escrever escrevendo, não tem outra receita. Então, nesse sentido, não deixem para escrever no segundo ano. Agora no segundo ano que eu vou começar a desenvolver o meu projeto, vou começar a escrever. Esse processo ele precisa ser contínuo, porque aí ele vai se retroalimentando, né? Você vai recebendo os primeiros feedbacks, você vai expondo a sua escrita a pessoas mais experientes, escritores mais experientes, que já viveram esse processo, né? Os orientadores, os professores, as pessoas que vão estar ali nos espaços em que você vai socializar a sua pesquisa, e tudo isso vai contribuindo. Então, eu diria isso. Comecem a exercitar os gêneros acadêmicos menores em termos de extensão, que vocês fazem ao longo do processo, porque isso já vai caminhando para a construção da dissertação. Eu costumo dizer para os estudantes que todo texto é forma e conteúdo. Você tem que ter um conteúdo, um tema sobre o qual você está tratando, mas ele está dentro de uma forma que está ligada ao gênero textual daquele momento que você está produzindo. No caso de vocês, né, os gêneros acadêmicos que vocês vão escrever no processo. Chamamento, resumo, resenha, um artigo, um ensaio. Né? Então tem uma forma ali. Quanto mais eu aprofundo o conhecimento sobre aquele tema, mais essa autoria vai aparecer. Esse estilo, encontrar um estilo próprio, é da forma de escrever, mas ela é alimentada pelo conteúdo. Eu também não vou conseguir desenvolver um estilo, uma autoria, se eu não tenho domínio sobre aquela área, né, e sobre aquele tema. Então é uma retroalimentação. Encontrar o seu estilo também não foge da necessidade de se aprofundar na temática que você se desafiou a pesquisar. Professora, será que é por isso que tem essa angústia? Porque como nós não temos ainda o domínio e a bagagem necessária, acaba que a gente tem vergonha de se mostrar, porque o que a gente tem para mostrar ainda não é suficiente. E aí gera essa angústia. E aí a gente tem que parar e dizer, não, eu tenho que buscar a base, eu tenho que ir para a leitura, eu tenho que buscar as fontes, eu tenho que enriquecer o meu vocabulário, eu tenho que ir me construindo para poder eu conseguir construir o meu estilo de escrita. Né? Porque, como a senhora falou, a gente aprende a escrever escrevendo. E se a gente não começa, a gente não consegue encontrar, porque é uma busca. Você vai escrevendo e daqui a pouco você vai se descobrindo, né? Das suas preferências, né, dos seus vieses ali, aquilo que você está dentro daquilo que você está pesquisando, os teus gostos literários, né, dentro da literatura que você está pesquisando. Será que é isso que gera angústia, porque a base está frágil? Olha, vou repetir, não vamos escapar da angústia. Devido à angústia da pós-graduação. Até a defesa. E a pós-graduação é para os sem vergonha, para aqueles que não têm vergonha. Ou que vão vencer essa vergonha. Porque a gente até tem, né? E de falar em público também, de estar aqui, né? Olhando para aquela câmera, a gente até tem. Mas a pós-graduação, ela vai lhe convocar a se expor para aquela comunidade acadêmico-científica que a gente falou ontem, né? Então você vai ter momentos em que você precisa apresentar o seu projeto. Momentos de fala e que você precisa apresentar os resultados do seu projeto na escrita. Então ninguém vai passar pela pós-graduação, pelo mestrado, sobretudo pelo doutorado, sem se expor. Se expor no sentido de que você vai ter que expor as suas ideias, você vai ter que expor a sua pesquisa, e isso vai expor também as suas fragilidades. Porque toda vez que você apresentar a sua pesquisa para uma comunidade, inevitavelmente vai vir um retorno. Vai vir uma crítica, vai vir uma ponderação coerente, vai vir uma contribuição, vai vir alguém que diz, olha, mas esse autor aqui para a sua temática é imprescindível e você não colocou. Então, vai ter que estar preparado. Então, de fato, essa angústia vai estar ali. E como é que a gente vai aprender a lidar com isso? Se expondo a essas situações. Quanto mais você se expõe a situações de comunicação, melhor você vai lidar com elas. Né? Eu, por exemplo, estou ficando mais à vontade, sabendo que aquela câmera está ali. Né? Então, a gente precisa se expor. E aí precisa aproveitar os momentos micro, que são aqueles em sala de aula, quais são os componentes curriculares, aquele momento que você vai falar para a sua turma, para um único professor, porque esse momento vai te preparar para a banca lá no final, em que você está numa situação de avaliação, que está o seu orientador e que está pessoas estranhas ali, né? Que são professores que você não conhece, que às vezes o primeiro contato é na banca, que ele vai te avaliar, que ele está te avaliando pelo produto que você entregou, você não teve um contato prévio, ele não sabe quem é você, ele não acompanhou o seu processo. Então tem que ir experimentando. E não tem como entrar na pós-graduação e não lidar com essa vergonha
né? Eu tenho pouco a dizer, eu ainda não estou preparado, então você vai precisar, claro, viver esses momentos, mas também se preparar para eles. Então, assim, se eu sei que eu tenho uma apresentação de projeto amanhã na disciplina, eu não pego o projeto que eu apresentei na seleção sem revisitar e vou para a disciplina amanhã apresentar. Não. Eu vou estar mais seguro, embora envergonhado, se eu estiver mais preparado, né? Porque ainda tem os traços de personalidade. As pessoas que são mais tímidas, as pessoas que não gostam mesmo de falar em público. Os traumas, né? Olha como nós, os professores, colocamos os traumas lá, né? Ao longo de um processo ali na escola, quando a gente silencia o estudante, quando ele se coloca, a gente não acolhe. A professora de português, quando ele fala a variação linguística dele lá e a gente reprime, que está falando errado. Então, tem tantos fatores que vão levar com que esse mestrando, né, se sinta constrangido ali de se expor, que precisam ser vencidos. Então, o Edu disse há pouco, não foi aí onde no início, né? Que eles voltaram transformados. Vocês saíram transformados do mestrado, mas do doutorado, voltamos todos nós outros. Mas eu diria assim, voltamos também mais potentes, mais fortes, porque a gente voltou mais consciente do que a gente é também e do potencial que a gente tem. Então, eu tenho certeza que vocês também, quando chegarem ao final, terão também essa experiência. Então, se desafiem, não vai ter como fugir de se expor. A pesquisa é uma experimentação constante. Né? Sim, tem que Se ser. descoberta, né? Você vai se descobrindo No processo. e se localizando dentro desse processo. A forma de comunicar nos nossos textos, agora que a gente, texto acadêmico, que é a nossa vida agora, nesse momento, ela é diferente da comunicação, né? E ela tem regras próprias para comunicar desta forma? Sim. Os textos, os gêneros textuais, eles estão na vida da gente o tempo todo, né? Os gêneros mais elementares, aquela mensagem que a gente manda para o filho chegou na escola, ali pelo WhatsApp, né? Aos gêneros de esferas de comunicação mais restritas, que é o mundo escolar acadêmico. Por exemplo, para que serve uma resenha? Ela só existe no mundo escolar acadêmico. Ela é um gênero textual que o professor vai pedir para você. Para quê? Para que você leia um texto e você demonstre na resenha se você se apropriou do conteúdo e sua posição crítica sobre aquele texto. Então, ele só existe dentro de uma esfera de comunicação muito restrita, que é o acadêmico, o escolar acadêmico. Então, vocês vão lidar aqui com textos que talvez vocês tenham experimentado na graduação e, se não, né, serão apresentados agora. Então, de fato, isso é desafiante, porque não são textos que circulam na sociedade. Eles circulam nesse espaço escolar acadêmico. E aí vale um pouco das coisas que a gente falou ontem, que foi se apropriem das dissertações. Vejam como se escreve o resumo lá das dissertações. Eu vou ter que escrever um artigo científico. Em termos de estrutura, quando eu leio outros artigos científicos, eu compreendo a estrutura. Né? Eu percebo que ele tem um título, que tem uma credencial de autor, que tem um resumo, que tem as palavras-chave que eu preciso introduzir, que alguns artigos vêm com títulos e subtítulos, né? Que eu preciso mostrar os resultados parciais da pesquisa, enfim. Eu entendo a estrutura quando eu leio, eu reconheço aquela forma e aquela estrutura. Então, ser leitor de textos acadêmicos vai lhe ajudar a lidar com a escrita acadêmica. Agora, de fato, ela só circula, são, né, gêneros que só circulam neste espaço. Então, aí é você viver a experiência de ser um acadêmico, daquele que vive a pós-graduação. Você não é um aluno que vem assistir a aula do mestrado. Aí você precisa viver o espaço acadêmico. Aí tá tendo um evento aqui, o professor indicou. Aí quando eu vou pro evento, eu vejo o professor lá que apresenta a tese dele em 15 minutos. O que é aquilo? É chamada comunicação oral. É um gênero acadêmico oral. Aí eu começo a circular numa ambiência em que esses textos existem. Então, isso, é uma imersão. Aí precisa fazer a imersão. Porque se você for o aluno que vem assistir a disciplina e vai embora, você não vai viver a imersão. Você vai ter mais dificuldade com a escrita. Porque eu vou aos poucos entendendo como é que funciona aquele modo de escrever textos acadêmicos. Então, você encontrou uma palavra ótima. É imersão. Aí precisa ser para além de eu sou aluno do mestrado. Né? Eu vou fazer uma imersão ali no PPG, assim, eu vou viver a experiência acadêmica. Vigna, pode falar alguma coisa assim, se tu percebesse alguma dificuldade dos teus alunos, porque a Vigna dá aula para alunos de matemática? Isso, de graduação. De graduação de matemática, né? Eles têm experiências com texto e eles têm, percebe um grau maior de dificuldade deles, se eles tiverem essas experiências em escrever, do que os outros que não são de... Não sei se tu tem vivência com alunos que não são de matemática,
Porque é até alguma coisa que eu falei contigo. Tu dá aula de texto para quem faz muito cálculo. Isso é que eu, né? O estereótipo de quem estuda matemática é isso, para mim. Mas não tem muito texto. É diferente um aluno de matemática para um aluno que precisa escrever muito de alguma outra área? Eu costumo brincar com os estudantes da graduação de matemática, que digo assim, né? Há uma falsa oposição. Quem gosta de matemática não gosta de português. Gosta de português não gosta de matemática. Isso está muito senso comum, né? Que a gente tem ali aquelas inteligências múltiplas, né? Que aí, se a gente tem essa inteligência ali para os conhecimentos matemáticos, a gente não teria para os conhecimentos mais ali da língua. Aí eu sempre costumo dizer, tem uma coisa que nos une, que está dentro do campo da linguagem, mas que é algo ainda um pouco menor, que é a construção lógica. Quando você usa a lógica em matemática, você também precisa usar a lógica no texto. Você precisa entender que você introduz, né? Depois você entra com o que tem de mais significativo, que são seus argumentos, seus dados, suas discussões, e você conclui. Ter uma lógica para construir o texto é também uma forma de pensamento, de um raciocínio lógico, que você aplica, só que é a experiência textual. Então, essas coisas não são tão distintas. O que eu escuto muito dos estudantes da graduação de matemática é que eles não viveram, né? Também é uma disciplina de primeiro semestre, vamos salientar isso, mas eles chegam ali sem ter vivido pouquíssimas experiências de escrita. E aí, claro, são desafiados, né? Como vocês, assim, entrando, e ali tem uma disciplina que existe escrever. E eles, muitos narram isso, né? Que não viveram experiências de escrita anteriores. Alguns já são professores de matemática, já têm uma vivência, uma experiência docente, e ele está ali, né, fazendo agora a graduação, mas de fato ele não lida com a escrita do texto. E é de fato muito mais desafiante. Né? Há estudantes agora, no momento, por exemplo, essa mesma disciplina eu ministro no curso de computação. Então esses estudantes também lidam muito, né, com a programação, com uma coisa mais ferramental. E aí eu sempre, no início da disciplina, tem um bloco que a gente discute língua, linguagem, né? E aí eu tento falar para eles, né, que antes de existir a linguagem de programação, existia a linguagem. Antes de existir a matemática como ciência, a gente pode pensar na matemática como linguagem. Então, assim, há uma premissa anterior a essas formas, né, de lidar com a linguagem. E essa necessidade de escrever bem é uma necessidade que eles precisam vencer ali como graduandos, até porque terão um TCC. Mas, assim, são áreas que, de fato, a experiência de escrita que eles chegam é bem menores. Por exemplo, os alunos que vão fazer uma licenciatura em letras, ou na área de humanidades, ou de linguagens, né, de outras áreas, com certeza eles vão viver durante todo o processo muito mais experiências de escrita. E nessas áreas das ciências mais duras, muitas vezes é só o TCC ao final, né? O processo, assim, o que ele faz de escrita é muito pouco. Então, acho que esses são mais desafiados, que é um pouco também o perfil dos mestrandos aqui, né? Tem muita gente licenciada em Química, em Física, né, em Matemática, Biologia, né? Então, vem das ciências mais duras e da matemática, eu presumo que com poucas experiências de escrita. Então, de fato, o mestrado é agora o desafio de vocês, né? Esses têm que correr por fora. Isso. Né, para conseguir acompanhar. Então, aí, só para fazer uma analogia, se fosse um licenciado em letras, que é o meu caso, que fiz letras, chegando ao mestrado, inevitavelmente, o que é que um aluno de letras mais faz na graduação de letras? Lê. A gente lê muitos livros e a gente escreve muito. Aí tem estudantes que entram no curso de letras, eu via isso na escola, mas eu não gosto de ler, então está no curso errado. Né? Então, um curso que a premissa maior é você ler e produzir. Então, com certeza, um estudante desse, quando ele conclui a graduação e chega no mestrado, ele chega com várias outras experiências de escrita, que provavelmente vocês ainda não vivenciaram. Então, considerando aquilo que eu disse, que a escrita é um processo, que a gente aprende escrevendo, né? Então, vocês estão mais desafiados. Essa questão que o Eduardo falou aí me fez lembrar que eu acho que seria interessante para os alunos que esse a mais, né? A gente está falando aqui, esse a mais, correr por fora, aquela obra do Otto Moacir Garcia, né? Comunicação em Prosa Moderna, que ele trata do texto, já traz até o parágrafo padrão a partir da lógica, né? Então ele utiliza a lógica para mostrar ali o encadeamento do parágrafo, os elementos do parágrafo e a perspectiva que cada parágrafo pode trazer para o texto. Então quem quer correr por fora, vai lá, dá uma olhadinha nesse material. E onde colocou essa referência, acho que eu coloquei nas minhas referências, uma referência que eu uso também. E tem o Humberto Eco, né? Como se faz uma tese
embora esteja falando ali de tese, não está se restringindo a tese com o produto do doutorado, né? Que é uma leitura também pertinente. Para correr por fora. Né? Para correr por fora. Aí você está correndo por fora porque você está aqui no programa das Ciências Duras, mas você está tentando entender, e aí como é que escreve esse texto acadêmico científico. E essa corrida por fora, ela tem que ser estruturada, ela tem que ser pensada, porque senão você vai correr em direções que não vão te levar a lugar nenhum. Né? Então até essa corrida ela tem que ser pensada. Trazendo para essa questão, para a gente escrever, a gente precisa de leitura. Né? E existem diversos tipos de leituras e modos de leituras. Né? E as nossas leituras, elas visam a literatura acadêmica. Tem alguma técnica que nos ajuda nessa parte, desse momento de leitura, principalmente dos artigos? Como eu falei há pouco, né? Para a escrita de textos acadêmicos, eu preciso ler antes textos acadêmicos, né? Isso vai me dando uma noção da forma, vai me dando uma noção da estrutura e, ao mesmo tempo, aí tem outra estratégia. Se eu leio, como você citou, artigos, eu já estou lendo artigos afins com a minha temática, com o meu objeto. Então, ao passo que eu estou alimentando o entendimento da forma, da estrutura, eu também já estou fazendo uma alimentação temática, né? E aí precisa viver essa experiência de ler esses textos, mas como eu disse ontem no minicurso, não é aquela leitura corrida, por exemplo, que a gente faz de um texto informativo, ou que a gente faz de um texto de literatura, que é aquele momento do respiro, que a gente pega um poema para ler, ou um conto, ou mesmo está lendo um romance, ou até uma literatura de autoajuda, uma literatura mais espírita, enfim, aquela que você lê por hobby. Há modos de ler, você falou exatamente disso, há modos de ler. A gente tem objetivos, a gente tem estratégias e a gente tem modos de ler distintos. Então, como é que eu vou ler textos acadêmicos? Eu vou ler entendendo que quando eu leio esses textos, eles são textos de estudo. Eu estou lendo eles porque eles fazem parte de um processo de estudo para a minha pesquisa. E aí eu preciso fazer marcações nesse texto, que aí foi um pouco do que a Ione falou no início, de fichar, de marcar. Né, de destacar ideias principais, de destacar ali referências que o autor citou, que você diz, poxa, ele citou esse autor aqui, interessante, eu acho que também pode contribuir, eu vou anotar. Eu preciso ir atrás desse livro aqui para eu entender melhor isso que ele coloca aqui. Não, esse ponto eu não entendi, esse conceito eu não entendi. E aí você faz uma marcação ali, né? Aí é muito do estilo de cada um, né? Tem um método de estudo, mas não tem uma maneira só de fazer. Então você vai lá e faz uma marcação, não compreendi. Coloca uma interrogação. Aquele texto foi um texto que o professor fulano orientou. Você volta lá, professor, eu li o artigo, mas nesse ponto aqui ele trouxe uma questão que eu não compreendi. Que às vezes na leitura, sozinho, naquela interação com o texto, você não consegue. Na troca com o professor, na troca com a turma, na discussão daquele texto, aquele ponto se esclarece para você. Então precisa ser uma leitura que faça marcações. E tem também, eu costumo falar isso para os meus estudantes, que a gente precisa fazer 3 leituras. Olha que desafio. Vocês têm aula todo dia, olha o que a Provigna vem dizer para vocês. Vocês têm aula todo dia, um monte de coisa para fazer, ela ainda disse que você tem que ler aquele texto 3 vezes. Aí vocês diriam assim, não estou tendo tempo de ler nenhuma, né? Porque eu escuto isso. Aí eu falo, no campo da leitura, a gente vai dizer que são 3 leituras, porque uma eu vou me apropriar do texto de maneira geral, né? Uma segunda eu vou me aprofundar ali nas ideias principais, aquele momento que eu identifico mesmo os conceitos, as ideias principais, as discussões. E aí o terceiro momento é quando eu já identifiquei aquilo e eu assimilei. Então eu saí ali de uma interpretação para conseguir compreender. Aí eu costumo dizer, pronto, agora vira o texto aí me diz o que você entendeu. Se você chegar nesse estágio, você venceu. A gente consegue fazer leitura de todo o texto, essas 3 leituras, como um método mesmo? Não, nem sempre a gente tem esse tempo. Na maior parte das vezes a gente não tem. Agora, quanto mais a gente se torna um leitor, tanto em termos de quantitativo mesmo, que lê muito e que lê esse gênero, isso vai se tornando mais natural. Então você não precisa fazer as 3 como técnica. Fiz a primeira, parei, agora eu vou fazer a segunda, que é que eu fiz. A terceira é que eu vou sistematizar o que eu compreendi. Eu viro ali a folha, gente. Né? Você imprimiu, pega no verso e anota. O que é que ficou de significativo daquele texto para você? Porque quando você registra com as suas palavras, você se apropriou daquele conhecimento daquele texto. Então vai chegar um momento que você, na primeira leitura, porque você já está um leitor tão experiente com aquele estilo de texto, você já consegue. Então nem sempre você vai precisar seguir essas 3 leituras. Quanto mais complexo for o texto,
Quanto mais ele te apresente informações novas, quanto mais ele aprofunde conceitos e teorias, provavelmente você vai precisar dessas 3. Em alguns casos, eu e Edu, né, vivemos a experiência mais. Que a gente passou ao longo de 4 anos tentando se apropriar de um texto. A cada vez que a gente voltava naquele texto, textos filosóficos, epistemológicos complexos, que remetem a vários conceitos, a gente tinha que parar naquele momento. Espera aí que eu preciso entender este autor que está sendo mencionado. Aí a gente fazia uma pausa naquele texto principal, ia para aquele autor de referência, passava ali 2, 3 sessões de estudo para entender aquele autor e voltava para o mesmo texto. Então, quanto mais você pegar textos complexos, que eles remetem a outras fontes, que eles remetem a conceitos, a autores mais complexos, certamente essa técnica aí vai ser mais aplicada. Aí eu falo para meus estudantes da graduação, um texto informativo eu preciso ler 3 vezes? Óbvio que não. Eu entro ali, acesso as páginas, nós todos fazemos isso, né, no celular, para ficar informado das coisas que estão acontecendo. Eu leio, eu já entendi. Eu já sabia que hoje em Manaus tinha possibilidade de chover, porque eu acordei e olhei isso. Isso é uma informação. Eu preciso voltar lá 3 vezes para saber isso? Não. Então, há modos de ler, estratégias de leitura para gêneros específicos. Como o gênero acadêmico ele é de estudo, ele demanda mais de uma leitura. Quanto mais você ficar experimentado nisso, mas você consegue fazer esse processo de forma mais rápida e de forma que você já está um leitor que você consegue rapidinho, né, identificar os pontos principais daquele texto. E as marcações valem, porque aquilo que eu falei ontem para vocês vão ler um texto agora interessantíssimo nesse primeiro semestre, aí nessa primeira semana de aula, você vai amar aquele autor, você não fez nenhuma marcação no texto. Porque você ainda está, né, muito inexperiente, chegou agora, não entende ainda que esses métodos podem ajudar. E aí você quer citar ele lá quando você está ali no 4º semestre, no processo ali, né, fervoroso da escrita, e aí você volta pro texto, meu Deus, tinha uma ideia dele que era tão boa, mas tá onde mesmo? Aí você precisa voltar nas 15 páginas do artigo de novo. No momento que você está tão atarefado, você vai ler novamente. Eu vou dar um exemplo, tem um autor da minha graduação, Ernest Fichte, A Necessidade da Arte, que foi uma leitura que me marcou muito, que eu usei na minha tese de doutorado. Eu fiz graduação lá há algum tempo, né? Lá entrei no ano 2000 e fiz doutorado e concluí em 2021, final de 2021. Então estou falando de um texto que 20 anos depois eu voltei para ele. Com certeza 20 anos depois eu não era mais a mesma e nem o texto tinha o mesmo significado para mim. Mas foi um autor que ficou lá e que de alguma forma ele conseguiu entrar na minha tese. Eu tinha esse texto marcado como eu estou dizendo para vocês? Não, porque na minha graduação era outro contexto, né? Era um material físico, isso se perdeu no processo, né? Eu não tinha um livro, enfim, foi uma série de questões. Mas esse é um exemplo concreto. Mas eu sabia que ali tinha uma ideia que estava dialogando com o que eu estava escrevendo agora, e eu precisei fazer esse processo de releitura daquele texto. Então, assim, essas marcações elas vão otimizar o tempo também, que o tempo ele é precioso na pós-graduação. Eu costumo até chamar essa ideia que a Vicky falou, de você parar ali a sua leitura e ir lá atrás de um outro autor, eu gosto de chamar de leitura-ferramenta. Né? Então, você foi ali em busca de uma ferramenta, uma forma de leitura para você operar ali naquele texto, porque você não estava conseguindo. Outra coisa que eu acho muito interessante é da gente fazer uma leitura que possa ser uma leitura proveitosa no sentido de gerar um produto. Muitas vezes o aluno ele faz ali uma revisão, ele lê vários trabalhos e ele descobre que aquele trabalho, aquelas revisões que ele fez, não serviu muita coisa para ele, não aproveitou muita coisa para a pesquisa dele. Mas aquilo vai se perder, não foi um trabalho que ele fez, ele se debruçou sobre aquilo, por que ele não faz uma tabela organizando aqueles textos e mostrando o resultado da sua leitura na sua pesquisa, de como foi difícil para ele em busca daquelas informações e que não tinha aquela informação. Então, muitas vezes o aluno acha assim, eu li tudinho, não encontrei nada, eu jogo aquilo fora. E o seu produto? E o seu trabalho? O que você faz com isso? Não, seu produto você também pode trazer. Né? Então, não deixe isso fora. Tudo que você produz, ele pode ser aproveitado. E se não for aproveitado para a dissertação, ele pode ser aproveitado em outro momento. Eu já deixei a tabelinha pronta lá, organizadinha. Para uma outra produção, inclusive um artigo, por exemplo. A Ione falou dessa leitura ferramenta, e aí eu costumo dizer assim, eu falei disso ontem, da leitura seletiva. Quando eu dei a pausa do texto que eu estava lendo, que eu fui entender aquele conceito, eu vou ali pontualmente naquele autor,
tento compreender aquele conceito, fiz as 3 sessões de estudo, voltei para cá. Porque também, se eu não tiver essa disciplina, aí eu vou lá para ver aquele conceito, eu me apaixono por aquele autor, quero conhecer toda a obra dele, quero mudar a tese. Aí nisso passaram 3 meses no autor, que eu fui lá só para consultar, para eu entender um ponto, gente. Eu preciso voltar para cá, senão eu perco o foco. E aí é esse movimento, eu vou, mas eu volto. Porque era um ponto que eu precisava entender, então é a leitura seletiva. Esse ponto está onde? Naquele livro de 500 páginas, ele está no capítulo 3. Lembra que eu falei isso ontem? Aí eu vou no capítulo 3, aquele capítulo 3, naquele momento, vai atender aquela necessidade de compreensão daquele ponto. Aí eu retorno para a leitura principal. Porque nesse movimento é um link, né? Vamos pensar no link. Você está lá, você abre a primeira página, é um hipertexto. É um hipertexto analógico. Aí eu clico, entro. Que coisa interessante. Aí eu vou, quando eu olho, o meu computador está aberto em 20 páginas. Passei 4 ou 5 horas pesquisando. Juro que isso aqui nunca aconteceu com ninguém. Aí depois eu digo, meu Deus, onde era que eu estava mesmo? Porque, ó, você perde o foco. No analógico não é diferente. Se aquele conceito ele é primordial para o que eu estou estudando, eu vou lá, faço aquela consulta ali. Pronto, compreendi esse conceito. Volto para a leitura principal. Então, aí eu preciso de disciplina. Eu preciso de método de estudo, porque a dispersão, ela acontece, a gente se seduz pelo texto que a gente foi lá só consultar, a gente se desvia no processo, como eu falei ontem, porque a gente tem uma conexão com um professor, e aí de repente a gente está desviando o nosso projeto que tinha um tema, né? Porque a gente foi seduzido ali naquele momento por uma outra abordagem e tal, mas isso, num tempo precioso de 2 anos, ele pode te deslocar do foco principal. Então precisa de disciplina. Disciplina é outra coisa para estar na pós-graduação. Falei um ponto ontem, falei de profundidade e flexibilidade, né? Vocês estão aqui para aprofundar um tema, isso exige todos esses formatos de ter disciplina, de exercitar, e por outro lado a flexibilidade de saber que você faz, você refaz. Então eu diria assim, dosar as 2 coisas. Se a gente não tiver disciplina também, a gente se perde no processo, a gente dispersa. Seria o caso de você ter bem estabelecido qual o recorte da tua pesquisa para que você não saia desse foco? E vão continuar recortando durante um bom tempo. Ontem eu falei disso, né? A gente chega super potentes, né? A gente tem temas assim, né? E aí depois a gente precisa recortar, a gente precisa delimitar, né? E acordado com o orientador. Muitas vezes lá na frente, já no processo, a gente descobre que ainda tem muitas categorias ou eixos temáticos, né? Depende de como a gente queira chamar, a gente chama mais de eixos temáticos. Aí tem muitos eixos temáticos. Eu estou lá já no 2º ano, ali no final do 3º semestre. Aí tem algumas categorias que eu não consegui me apropriar ainda. Às vezes o orientador diz, olha, bora repensar se essa categoria realmente vai ficar. Se ela fica, daí manda que você leia isso. E aí precisa fazer um reajuste. Então eu diria assim, é um processo que ele não vai ser dado durante todo o tempo, porque em algum momento você vai ter que finalizar, o meu foco é esse aqui, e mais assim. Com certeza, quanto mais eu recorto, mais eu faço leituras mais produtivas e escritas também mais produtivas. Porque às vezes, quando ele está muito ampliado, você gasta um tempo muito grande lendo, se apropriando de determinados aspectos, que depois, como a Yumi falou, aquilo não vai servir na sua dissertação. Não foi um tempo perdido. Mas eu fiz toda essa revisão de literatura que o orientador me solicitou e não serviu de nada. Perdi 3 meses fazendo isso. Não serviu de nada, entre aspas, naquele momento, para aquele contexto. Deixa aquilo ali, agora precisa fazer esse movimento de voltar. Precisa ter essa disciplina de voltar. Então, eu diria assim, que a qualificação ali é o momento mais apropriado para vocês fazerem ali a delimitação, os recortes que precisam ser feitos. Talvez a partir dali ainda necessite de ajustes, mas eu acho que a qualificação é um bom momento ali geralmente é aquele momento que a primeira banca dá uma arrumada, né, ou tá amplo, bora recortar, aí fazem aquelas ponderações, você vai ter fôlego para isso, é aquele momento que você, né, pós-qualificação você volta lá com o orientador e peraí, bora ajustar, né, pro tempo que a gente tem, você consegue, né, tudo que está aqui posto. Então eu diria que é um exercício que vai se dar aí, pelo menos até a primeira qualificação e pós-primeira qualificação ainda. Então vocês vão passar esse primeiro ano recortando, vai chegar uma hora que vocês vão dizer, meu Deus, da proposta inicial, como é que eu restringi só a isso? Aí você vai achar que é insignificante. A gente tem essas crises também, né? Meu Deus, será que minha pesquisa é relevante? Agora está parecendo tão elementar, e às vezes é melhor você ter um ponto pequeno com profundidade do que você alargar muito e fazer uma coisa tão panorâmica que não traz também nenhuma contribuição para a área.
E o orientador, ele faz meio que esse papel, né, de trazer para dentro do cercadinho, tá indo bem, volta pro teu foco. Porque a área do conhecimento, ela é delimitada. Embora elas dialoguem, né, façam interseção, como a gente falou ontem, mas você está dentro de um campo, vocês estão aqui dentro de um campo, né, que é o ensino dessas ciências aí da matemática. Tem um escopo aqui do qual o programa trata. Cabe muita coisa aqui, quando a gente fala que o programa é de educação e de ensino, cabe. Mas tem uma hora que você precisa recortar mesmo. É como você falou, é circunscrever. Olha, isso aqui é interessante, é pertinente, mas você vai deixar isso aí, guarde, né? Deixa isso aí para depois, deixa para o doutorado, guarde, isso aí a gente faz um artigo. Eu mesma falei da minha experiência com a minha tese, que eu pesquisei, que é o meu objetivo, lembra que eu falei? É descobrir quem que tinha usado a pesquisa teórica como metodologia lá no programa. Aquilo foi quase uma pesquisa à parte. Tem achados ali que não entraram na minha tese, que depois eles podem até aparecer numa escrita, mas não deixou de ser relevante por isso. Só talvez sejam informações que não tenham pertinência ali naquela escrita. Eles têm para uma investigação posterior ou para alguma outra produção. E, professora, como é que a gente consegue uma fluidez no texto? O texto ele tem que ter uma sequência e tem que ter a lógica, né, de cada parte do nosso texto. Como é que a gente consegue manter o foco ali sem... Eu vou repetir também o que eu falei no curso, que é arruma a cabeça, depois faz o texto. Então, assim, o que a gente coloca no papel é as ideias que a gente de alguma forma já organizou, né? A gente pensa, a gente tem ideias maravilhosas, e aí a gente precisa levar isso para o texto. A gente vai dar ali, né, uma forma para aquele pensamento, para aquela ideia que a gente já tem. Então, primeiro eu preciso estar com essas ideias muito bem organizadas, e quando eu falo de organizadas, é o planejamento da escrita mesmo. Aí eu vou dar um exemplo elementar, que é a redação de processo seletivo, estilo redação de Enem. Ela tem uma estrutura, né? Então, introdução, aí você pensa, como que eu vou introduzir? Que tese eu vou apresentar? Aí eu preciso de 2 ou 3 bons argumentos para colocar na minha redação. E como eu vou concluir? Isso deveria ser o planejamento de escrita antes da gente fazer o primeiro rascunho, tá? Isso tá aqui, aí às vezes eu topicalizo mesmo, coloco ali, às vezes até no rascunho ali na hora, né? Com aquele tempo correndo contra a gente vai ali na margem, anota essas coisinhas aqui que eu tô falando, depois a gente começa o texto. Então é planejamento de escrita. Como é que eu faço isso na dissertação? Eu preciso voltar para o meu projeto de pesquisa lá e fazer aquele exercício, né? Qual é o meu tema, qual é o meu objeto, qual é a minha questão, qual é o meu objetivo geral, quais são os eixos temáticos ou categorias que eu vou abordar aqui, né? Que consequentemente se desdobrarão nos meus capítulos. Então aí é fazer um planejamento de escrita topicalizado, estruturado aí no estilo de cada um, e dali você desenvolvendo. O que é que vai estar contido nessa introdução? O que é que tem que ter numa introdução? Aí a gente vai relembrar todas aquelas coisas, né? Da justificativa, relevância, pertinência da pesquisa, aqueles itens que compõem aquela parte do texto. Aí depois eu penso, né, nos capítulos. Quais serão os meus subtítulos dentro desse capítulo? Tem que ter um planejamento de escrita. A escrita vai estar mais fluida se você fez esse planejamento da escrita, se você clarificou as suas ideias planejando antes e depois você foi fazer o texto. Segunda observação, o texto nunca vai ser fluido quando você faz o famoso Frankenstein. Você fica pegando pedaços e colocando. Gente, não vai ter fluidez. Aí eu pego um pedaço de um artigo de uma disciplina e junto com a do outro, mudo a ordem dos parágrafos. Ali na hora, talvez até para você, que as ideias eram suas, você tinha postas ali, ele pareça fluido. Quando a gente pega como leitor, que está pegando ele como um todo, aí a gente começa a ler e diz, desse parágrafo pulou para o outro, mudou de assunto. Não estou entendendo, a gente volta a ler de novo. Não tem a fluidez. As coisas não se conectam, porque às vezes eles são junções de textos. Só uma observação, aquilo que eu falei ontem, que a gente começa a ler um parágrafo e está com aquela ideia e de repente, aquela ideia que dá a entender que vai ter uma conclusão no mesmo parágrafo, a gente não tem essa conclusão e de vez em quando eu encontro o texto assim, quebrando essa fluidez. Edu falou disso e Ione citou o Garcia, que ele tem um capítulo só sobre parágrafo. Aí a gente vai descobrir uma coisa que talvez a gente não saiba ainda. Todo parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão.
Aí vocês diriam, professora, pelo amor de Deus, cada palavra que eu for escrever, eu vou pensar nisso, eu vou ficar maluco. Então, assim, olha aí o planejamento da escrita. Ele apresenta como lógica, né? Então, é a lógica, é isso que vai dar um encadeamento textual. Então, eu tenho que ter uma lógica no parágrafo e eu tenho que ter uma correlação entre parágrafos. E eu tenho que ter uma correlação entre os capítulos. Lembra que eu falei antes do sumário? Então, assim, vocês viram, meu Deus, isso é muito complexo. Mas quando a gente está escrevendo, a gente não está pensando nisso. Não é para estar, porque se a gente pensar, a gente vai até travar. Porque tipo, tem tudo isso, meu Deus, eu não vou conseguir seguir. Então, assim, planeja a escrita, escreve. Aí volta lá e revisa. Quando é que eu vou revisar para ver se ele está fluido, se as ideias estão claras? Deixa o texto dormindo lá uns 3 dias. Você trabalhou o dia inteiro no texto, 8 horas no computador, você está exausto. Aí, com o tempo que a gente tem, às vezes é para entregar amanhã. Aí você diz assim, mas eu ainda preciso revisar para entregar amanhã. Não vai funcionar muito bem. Essa recomendação de deixa ali um tempinho, volta depois de alguns dias. Então, isso precisa que eu tenha um planejamento, que eu faça as coisas com antecedência. Quando você volta depois desses 3 dias, você vai perceber que não está tão fluido, que um parágrafo ali não concluiu uma ideia para entrar no outro. Você é o primeiro revisor do seu texto, você consegue ver isso. Mas você consegue ver isso se você tiver o hábito da reescrita, se você fizer um intervalo entre o momento que você concluiu o texto e você voltou para revisar. Isso também a gente aprende, né? Aprimorar o texto a gente aprende. Aí a gente identifica que a gente colocou 20 vezes a mesma palavra. Mas assim, meu Deus, eu, por exemplo, tenho queísmo. Eu adoro o quê? A gente tem uma relação profunda. Aí eu volto lá e digo, sim, Vigna, mas você poderia ter usado outras palavras. Então, assim, eu sei que eu tenho uma tendência para o quê? E eu preciso voltar lá. Eu já identifiquei isso em mim. Então, eu volto no meu texto e fico procurando os quês para a gente se resolver. Então, eu falo para o estudante também, você é o primeiro a conhecer como é que eu sou como escritor. Não, eu tenho um problema terrível com vírgulas. Você já sabe. Quem primeiro autoavalia seu texto é você. Se eu tenho um problema terrível com as vírgulas, eu já sei que eu tenho que voltar lá e ver as minhas vírgulas. Porque ou eu não coloquei, eu coloquei demais, eu coloquei errado. Então, o primeiro avaliador do seu texto é você mesmo. Agora, se eu não faço isso em tempo hábil, eu não consigo fazer esses estágios. Eu não vou chegar nessa escrita fluida. Se eu deixei para fazer no 4º semestre, não vai estar fluida. Vai estar corrida, atropelada e quem lê vai reconhecer. Eu, além de escrever assim e ler o que eu escrevo, eu de vez em quando ainda chamo alguém para ler para mim. É muito bom. De vez em quando eu chamo aí onde eu chamo alguns colegas, por favor, lê daqui até que onde está marcado, vê se dá para entender o que eu quis dizer. E quando eu estou dando aula também sobre redação, eu digo para os meus alunos, você escreva, essa dica que tu disse, deixa um pouquinho lá, reserva o texto num canto, faz alguma coisa, depois volta e depois entrega para o teu colega ler e pergunta dele, diz o que eu escrevi aqui? Porque se ele falar para ti aquilo que tu tentou escrever, se ele entendeu realmente, né? Aí tu pode ficar mais tranquilo, porque eu sempre digo isso para os meus alunos, olha, você escreve, aí deixa ele um pouquinho, volta lá para o teu texto, dá ajustado e depois dá para um colega ler. E pergunta ao teu colega, o que foi que eu escrevi aí? Olha, para quem está procurando receita, a Duda é uma receita agora. Na receita, no modo de fazer, não tem assim, reserve por X horas. Pronto, gente, vale pro texto, que aqui é receita, olha a receita. Reserva lá e volta depois, ele está maturando. Como a gente matura uma massa, espera né, ela fermentar, a gente deixa a carne ali para pegar o sabor de um dia para o outro, o texto não é diferente. O texto, ele é feito e ele é reescrito. Quando você voltar, com certeza, o primeiro a identificar os erros já vai ser você. Né? Aí você tem um tempo, você revisa, você elabora ele melhor antes de você entregar para um próximo leitor. E a Du trouxe um ponto importantíssimo, que outras pessoas leiam o seu texto. Então, lembra daquela vergonha que você falou? Vai ter que perder. Aí, às vezes, a gente começa pelo amigo. Eu vou pedir Edu, se eu estou numa turma de 20, Edu é a pessoa com quem eu tenho mais afinidade, com quem eu mais troco, Edu lê aqui, porque é a pessoa com quem eu tenho mais segurança para me despir, porque ele vai olhar para mim com carinho, né? Porque depois, alguém que vai ler não vai ser o Edu, não vai ser alguém tão íntimo, tão carinhoso e tão empático. Então começa exercitando por alguém que te deixa confortável, e que às vezes é um par. Ele não está em condição, né, de avaliador, ele não é um professor, aí é alguém que você se sente até mais tranquilo. Você está tão inseguro, submete primeiro a um colega, que é seu par, que está na mesma condição de você ali, né, de um processo de construção. Isso foi algo que eu vivi no mestrado e que foi, assim, fundante. Nós tínhamos um grupo ali de amigos
E a gente tinha essa prática. Toda vez que a gente produzia, uns liam dos outros e davam feedback. Então, os primeiros avaliadores dos nossos textos éramos nós mesmos. E assim, éramos um grupo que gostava muito de estudar juntos e fazer essa troca. Que aí isso casa com o que eu falei ontem, da importância do grupo de estudos. É para isso. Vocês estudam junto e vocês se submetem um ao outro. No doutorado, vivemos essas mesmas experiências. Nós tínhamos um grupo, né, que tinha o hábito de estudar e de fazer essa troca no meio. A gente sabia que naquele dia a gente tinha um momento ali para expor a nossa pesquisa no grupo. A gente estava entre a gente. Edu aí maravilhoso para fazer os slides, eu fazia uma coisa mais elementar, Edu, aí mandava, me salva, né? E aí, tá como no slide, tá ali, as palavras, né, representam mesmo aquela ideia, porque a gente já conversa tanto um sobre o projeto outro que a gente já sabe um pouco a ideia do outro. E Edu falou outra coisa também importante que eu também falei ontem, se a outra pessoa que não tem nada a ver, ela compreender ou o seu texto ou a sua apresentação, você está no caminho certo. Porque é muito difícil vocês falarem do projeto de vocês para um colega ou para uma pessoa que sequer é acadêmico. Pode ser lá da família de vocês, os companheiros, as companheiras, né? Com quem vocês se relacionam. E a pessoa entendeu. Isso é um bom sinal. Isso está tão claro e tão organizado na sua cabeça que uma outra pessoa que não tem aquela referência consegue compreender do que se trata. Então, toda vez que alguém falar, olha, você entrou no PPG assim. E aí, você pesquisa o quê? Lembra do loop? Aí tá girando assim, porque é difícil responder essa pergunta. Você diz assim, gente, que coisa elementar, e a gente treme para responder. Porque quando eu tô respondendo pro outro, na verdade eu tô reelaborando para mim mesma. Meu Deus, o que é que eu tô pesquisando mesmo? Eu devo fazer como alguns alunos dizem, o meu orientador falou que vai mudar. Então assim, né, nesse momento de uma pergunta simplória, a gente elementar, você encontra um amigo lá, que foi do ensino médio, e você vai dizer para ele, olha, eu tô no mestrado lá da UFAM. Aí ele diz, poxa, que legal, você pesquisa o quê? Você está reelaborando para dizer para alguém o que é a sua pesquisa. E você vai reelaborar para responder essa pergunta até no dia lá da banca. Que alguém vai dizer assim, olha, eu entendi perfeitamente sua pesquisa, mas não é isso que está no seu objetivo geral. Então, sua questão precisa ser reformulada. Nossa perguntinha elementar, talvez a gente leve, né, os 2 anos do doutorado, vocês levem e ainda respondam a ela na reta final. Então é isso, são esses exercícios mesmo que eles são necessários. Essa questão de receita, né, eu gostava muito quando trabalhava com aluno do ensino médio, de utilizar a ideia de, para produzir um texto, imagine, né, quando eu venho trocar para a escola, eu gosto de pensar o caminho que eu vou pegar, por conta do trânsito, porque eu vou deixar as crianças na escola, então eu planejo. Só que agora não dá mais, né, com o GPS. Ele planeja pra gente, já tem uma ferramenta para fazer isso. Planejar mais. Tem uma questão também sobre questão de objetivos. A sua pergunta, o seu problema que você coloca e você deixa claro ali, talvez no início do texto, do projeto, bom, o meu objeto de pesquisa, a minha pergunta, o problema é essa. Aí lá mais adiante você colocou um pensamento que parece que também é um objeto de pesquisa. Aí mais a gente colocou outra pergunta, outro problema que surgiu, e na verdade você só está querendo com aquelas perguntas dizer que naquele processo você chegou àquela pergunta ali que você colocou no início. Mas às vezes quem está lendo vai se perder ali, porque você não esclareceu que o seu objeto é aquele, o seu problema é aquele, e colocou aquele monte de questão aqui. Aí isso aconteceu comigo, não sabe? Aí o avaliador vai ver quantas questões de pesquisa você tem. Aí foi, olha, mas você deixou essa questão aqui também, isso também é o seu objetivo, é só pergunta o problema, é essa ou é aquela que estava falando com isso? São as 3. Outra questão que eu acho também é a dificuldade que o pesquisador tem de sair ali do limbo. Né? Você está ali no limbo, você está pesquisando um item daquele limbo, mas quando você vai escrever, você quer contar toda a história de tudo que você está vivendo ali, de todo aquele contexto, e ali não cabe, você tem que recortar mesmo. Então, eu percebo que às vezes essa dificuldade de se descolar daquele contexto, porque você vem com todo aquele contexto, com todas aquelas ideias, aquela vivência, né? E a sua subjetividade também ali naquele objeto, mas tem um momento que você tem que deixar aquilo ali e você pensar mesmo no seu objeto para poder recortar. Sabe, uma pegadinha que a gente quer sempre é o título do projeto, da nossa dissertação e o nosso objetivo, nossa pergunta-problema.
A gente coloca no título que a gente quer acabar com o analfabetismo no Brasil, e aí a gente não quer isso, a gente quer uma coisa específica. Mas o título do nosso projeto, às vezes, tem que estar bem espelhado no nosso texto. O título tem que estar delimitando o que nós vamos querer fazer, porque não adianta. Uma vez eu dando aula de metodologia da pesquisa para uma turma que não era daqui da UFAM, e eu falei para eles, como os meus alunos eram de graduação, e eu falei, vocês nunca tiveram experiência de pesquisa, nunca tiveram que fazer projetos, então vocês vão fazer o seguinte, façam uma pesquisa com um grupo pequeno, lá do colégio, do bairro da rua de vocês, uma sala de aula com um grupo de 10 alunos ou 5 no máximo, e façam uma pesquisa. E me apareceu um que queria acabar com o analfabetismo no Brasil. Esse era o título do projeto dele. Aí eu disse, olha, não vai dar para você fazer isso. Recorte muito. Porque não tem como, era uma empolgação. E então, até o título da nossa pesquisa, do projeto, da dissertação, nós temos também que saber delimitar. Porque nós já assistimos muitas bancas, eu pelo menos, eu sou jornalista, que desde o título do projeto a pessoa já foi recebendo ali as A pautas. Débora Diniz, ela trabalha, né, com essa questão, ela chama de título funcional, e eu até trabalho com meus alunos também, né? A ideia de você trabalhar com título funcional. Então, se você tem a ideia de trazer metáfora no seu título, deixe guardado aí, deixe para o final, e faça um título funcional. E organize, a partir dessa funcionalidade, vá trabalhando para você não perder o foco, e depois, se você quiser mergulhar nas metáforas, né, você vai, mas de início trabalha com o título funcional. E até a metáfora também tem que ser bem colocada no texto. Não é porque eu achei bonito, né? Ah, que legal, que poético e tal, aí, mas não. Assim, eu diria assim, porque quando fala do título funcional, você vai ter que primeiro, é como se fosse domínio e estrutura para depois ser criativo. Isso. Aí às vezes a gente não tem conteúdo suficiente e a gente já quer ser, né, muito original. Aí coloca um título assim fantástico, mas que ele não condensa e não reflete o que é a sua pesquisa. E até deixa mais obscuro. Isso. Porque se você continua com aquele título ali, você fica com aquela parte ali obscura que não esclarece nem para você nem para o outro, né? Aí temos ainda só um pontinho, eu falei um pouco disso ontem, mas assim, eu diria que a introdução, a conclusão e o título final, eles aparecem depois que tudo está pronto, os capítulos estão prontos. Com certeza vocês vão mudar ainda diversas vezes, porque aquele título inicial do projeto, ao longo da pesquisa e das várias versões do texto, ele precisa ser ressignificado, porque se o texto acabou, né, fazendo um desvio ali da rota, ou às vezes alinhando a rota, né, um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita, aquele título já não cabe mais. Então, por último, no último momento, às vezes, né, na última versão você ainda muda o título, ali na fase final de ajuste, né? Então, eu diria que esses são os pós-texto, no sentido assim, pós os capítulos prontos, revisados. Aí você volta ali para rever sua introdução, que às vezes você construiu o que precisou mesmo, vai fazer suas considerações finais ou sua conclusão, e ainda precisa dar uma olhadinha de novo no título, se afinal ele reflete o que foi relatado ali. Porque às vezes ele já não reflete mais, então não é mais uma identidade para a sua pesquisa. Os ajustes. Os ajustes. Nada de criar frase de impacto com o título, Não, né? não. Aí você deixa para um texto mais argumentativo, né, para os artigos de opinião, porque você quer polêmica mesmo, você quer chocar, mas não é isso que a gente quer no texto acadêmico, né? Não cabe para aquele gênero. Aí a gente vai jogar isso, né, no mundo jornalístico, no artigo de opinião, no texto de opinião. Eu trabalho artigo de opinião quando meus alunos falam, tem que ser impactante, alguém tem que querer ler, né? E é a polêmica, você não está discutindo a polêmica? Então tá, ali cabe. Mas aqui não, a gente precisa, né? Aí eu falei um pouco disso, das palavras substantivas, as palavras, os substantivos mesmo que estão ali no seu título, o peso que eles têm ali, porque eles são categorias, né? Eles são conceitos, eles se relacionam com uma área do conhecimento, então a gente não brinca muito com eles. Eles já existem dentro daquele campo do conhecimento, né? Então você não tem muita margem para manipular eles. Você pode chegar nessa escrita criativa aí, deixa para o doutorado, talvez, já está mais maduro, mais robusto, você já ousa mais, né? Você já traz um estilo, e nesse sentido eu recomendaria ler a tese do professor Eduardo, porque Eduardo traz essa relação ali das águas,
no Amazonas, ele tem um estilo muito próprio de escrever, criativo, que é muito Edu. Então o texto é muito Eduardo. Então essa relação do que eu sou e do meu texto, ó, é um imbricamento, né? A gente ali como sede da linguagem. Inclusive eu já falei para o Eduardo que ele precisa publicar a tese dele, porque está muito boa e tem que chegar aí na... Tem que ser lida, né? Tem que ser lida. Não pode ficar aí guardadinha, né, Eduardo? Tá bom demais para ficar guardado. Pois é. Eu assino embaixo. Já estou trabalhando nisso. Da minha parte. Não que as dúvidas acabaram, porque elas continuam, né? Cada questionamento surge outros questionamentos e aí... Mas nesse momento aqui eu já estou satisfeita. Eu, assim, já estou alimentada por hoje dentro da perspectiva do texto acadêmico. É o tempo que nós temos, né? Dentro do nosso tempo. Mas eu creio que nós teremos aqui uma próxima oportunidade, né, para dar continuidade a essa conversa. Eu já estou pensando numa reunião online, num podcast online. Podemos jogar um desafio aí para os nossos especialistas, né, podcast. É isso, esse tema. Só para além. Ele é amplo, né? Quando a gente fala do como se produzir esse texto acadêmico, científico, e vários pontos aí, né? E vários procedimentos também que a gente pode fazer que vai ajudar, mas isso aí é um processo aí para esses 2 anos de vocês. E eu desafio aí os alunos da turma 2022 e talvez no futuro de 2023 se organizarem para produzir um projeto, um material para orientar os colegas que vêm mais à frente, organizando, sistematizando tanto o curso que vocês fizeram, como essa entrevista aqui, os materiais que vocês vão ler, para trabalhar e organizar como produto para os colegas que virão, né? Um desafio. Ok, então quero agradecer aqui a presença da Vigna, não sei quando ela vai voltar aqui. Pois é. Pois é. Sabendo que vem, né, para alguma banca. Para alguma banca, né? Oh, que legal. E agradecer também a Elisângela, né, pela participação, representando aqui os mestrandos. Ione, de novo aqui, companheira de bancada, muito obrigado. Agradecer ao Eric e ao Jorge por esse tempo disponível e agradecer ali a nossa plateia, que não pode estar aparecendo aqui, mas está aqui presente. Estão registrados. Também finalizo agradecendo aí a oportunidade de estar aqui, de trazer um pouco da experiência, daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vivencia. Porque, como eu disse ontem, eu só poderia falar aqui do que eu acredito, do que eu sou e do que eu faço. Então, por isso que não tem receita, porque é o modo Vigna. Vocês vão ter que encontrar nesse processo como é que eu vou lidar com o escrito. Mas obrigada pela oportunidade.